Eu venho de uma série. Meu nome é Claudinei, tá? Claudinei, esqueci de falar meu nome. Claudinei, meu nome. Eu vim de uma série de sermãos, né? Estou aqui no nosso segundo sermão uma trinca, né? São 3 sermões. E eu já fiz o primeiro da série. A série é Entre a Lei e a Graça. Nós não temos hoje aqui a arte, porque acho que houve algum problema na nossa rede na hora que a gente chegou aqui, por isso que algumas coisas ficaram meio sem. A gente ia se ajeitando ainda, porque deu um pane aí na nossa rede. Mas nós estamos falando acerca da lei e da graça. Entre a lei e a graça. O que é a lei? E se a lei, como que ela funciona em relação à igreja? O que é a graça? Vocês já devem ter ouvido falar acerca dessa palavra. Graça de Deus, a graça. E depois nós vamos falar, no próximo sermão, nós vamos dar uma interação entre como que a lei e a graça, elas se comunicam, elas se tecem no plano da salvação, tá? Como elas interagem no plano da salvação. Então é nosso próximo sermão. O sermão de hoje nós vamos estar falando acerca da graça de Deus. Amém? Acho que foi ontem ou antes de ontem, eu estava indo ali em direção ao Jardim Itália, né? Fui ali levar um documento ali numa fazenda a serviço do laboratório. E na hora que eu estava indo lá para essa fazenda, eu reparei que ao lado estava passando um senhor. Um senhor estava passando ali no acostamento. Vocês sabem, aqui a BR indo ali para o Itália. Tem aquele condomínio que tem, condomínio Parecis. Está indo ali na BR. E ali é bem ruim aquele acostamento, né? Um acostamento, quase não tem acostamento, né? Digamos assim, praticamente já é o mato ali, né? E estava vindo eu estava indo do centro em direção ali ao Jardim Itália, e estava vindo na contramão, assim, do meu lado, né? No acostamento, um senhor. Estava vindo em direção ali do Jardim Itália, sentido centro. E eu reparei nesse senhor, eu vi que ele estava um pouco, assim, bem cambaleante, assim, andando assim. E me chamou a atenção, porque na minha frente estava passando várias carretas, ali passa muito caminhão, muita coisa. E ele estava andando muito próximo ali, bem próximo do asfalto. E aí, quando passava uma carreta, ele estava tão pertinho que ele fazia assim. Ele fazia desse jeito, fazia desse jeito. E aí passava aquele vento daquela carreta, e aí passava outra carreta, ele encolhia novamente, e ele andando meio cambaleante. E eu vi aquela cena, pensei comigo, seja bem-vindo, viu? Sou eu, Michele, tudo bem? Seja bem-vindo, é Elber, Michele. Daí, quando eu estava vendo aquela situação, eu passei, eu não sei porquê, eu imaginei que talvez fosse um motorista que tivesse um caminhão ali próximo. Tem uns motoristas que deixam um caminhão ali na BR, ali nessa vicinal aqui, né? Pensei comigo, ele deve ter ido ali na fazenda, deve estar voltando, porque é estranho ele estar passando por aqui a pé, né? Tava um sol, era 9 horas da manhã, já estava um sol mais forte. E aquilo lá me chamou a atenção. Eu peguei e segui minha vida ali, né? Onde eu ia chegar, virei ali na fazenda, deixei os documentos. E aí voltei. Na volta, tá lá esse senhor novamente, andando ali, e novamente passando carros, passando caminhão, e eu falei, meu Deus, que perigo, né? Mas eu segui minha vida, e andei. Aí na hora que eu estava voltando, já virando aqui, eu estava vindo para virar nessa avenida aqui, que eu ia ali na outra empresa aqui, na filial, uma voz falou comigo assim, vai lá e dá carona para esse senhor e pergunta onde que ele quer ir e você leva. Eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Acho que eu fiquei impressionado com a situação do homem.
Deve ser alguma coisa da minha cabeça. E segui um pouquinho mais. Aí um pouquinho a voz me fala assim: desde quando você duvida da minha voz? É, acho que eu vou voltar. Aí eu virei, dei meia volta com o carro, voltei. Falei assim, mas eu vou chegar lá. Esse senhor vai falar assim: não, não, eu tô indo logo ali, o caminhão tá ali. Fiquei pensando nisso, né? Mas tá bom, vou lá. Encostei o carro, quando eu encostei o carro no acostamento, ele, meio quase de frente para ele, porque eu estava voltando, ele estava vindo, ele meio que tateou assim o carro e já estava passando assim pelo meu lado. E aí eu falei: onde o senhor está indo? Baixei o vidro, perguntei para ele: onde o senhor está indo? Ele falou assim: olha, estou indo para o centro. Eu falei: monta aí que eu vou levar o senhor. E ele montou no carro. Aí eu dei meia volta, voltando para cá. Eu pergunto para ele, aquele olhar meio vago assim, né? Eu pergunto: o senhor enxerga? O senhor tem algum problema de visão? O senhor tem algo que dificulta a sua visão? Ele falou assim: ó, meu filho, eu enxergo só vulto. Eu não enxergo nada. Eu só vejo vulto. Eu falei assim: é por isso que ele estava passando bem próximo das carretas. E também por isso que eu fiquei assim: por que que ele não usou aquela a pista ali que tem de terra mesmo, mas tem ali na lateral do lado de cá, tem uma. Mas eu acredito que por causa que ele não enxerga, talvez ali seria um. Ele sente ali que está no asfalto. Porque ele não sabe para onde ele está indo. Ele não consegue, ele só vê vulto. Aí ele me explicou que ele já tinha feito 8 cirurgias na visão, que ele tem um problema na retina. É na retina? Aquela pelezinha que fica no olho assim, ó. Que é a retina, né? Ele falou que a retina dele, por causa do veneno, foi atacado e aquilo ali dificultou a visão dele. Ele ia fazer 8 cirurgias já. E estava indo para a 9ª cirurgia. Estava sem dinheiro, porque tinha ido para Cuiabá numa consulta médica para fazer essa 9ª cirurgia. E ele estava indo lá para o centro para receber o benefício dele. Aí tá, peguei ele, escutei, ele chama o senhor Luiz, o nome dele, Luiz. Aí voltando, indo, levando ele de volta para o centro, na hora que chega quase no centro, lá na lotérica, que ele queria que eu deixasse ele na lotérica. Aí vai, conversa vem, conversa vai, a gente entra em alguns assuntos, e ele me fala assim: e essas pastorzadas aí, hein? Não presta um. Aí eu falei: agora eu entendi por que Jesus mandou eu voltar. Agora eu entendi. Aí eu encostei o carro, já estava na frente da lotérica. Encostei o carro e falei assim: ó, seu Luiz, eu sei que tem muitos que dão mau testemunhos acerca de Jesus. Mas eu sei também que há muitos que dão bons testemunhos. Da mesma maneira que há gente boa em todo lugar e gente ruim, assim há também bons pastores e falsos mestres, falsos pastores. O Senhor Jesus nos pediu para que nós pudéssemos discernir. E como que Jesus nos pede para discernir? Através dos frutos. Então, eu vim aqui, estou levando o senhor, eu quero dizer para o senhor que eu sou um pastor também. Eu sou pastor, sou de uma igreja, expliquei o nome da nossa igreja, falei assim: olha, se o senhor quiser ir lá, o senhor vai estar bem acolhido, será bem-vindo, mas há um testemunho diferente. Eu sei que muitos dão maus testemunhos, não só pastores, mas até crentes que se colocam debaixo de Cristo para talvez cometer coisas absurdas, que nem mesmo ímpios cometeriam. Mas o Senhor Jesus nos diz para que nós possamos conhecer esses falsos mestres, falsos crentes. Né? O Senhor Jesus fala que no momento haverá separação entre o joio e o trigo. E como que nós reconhecemos? Vocês sabem a diferença do joio e do trigo? Alguém aqui sabe? Alguém aqui é da agricultura? Conhece?
Os dois são muito parecidos. A olho nu, você não consegue detectar o que é joio e o que é trigo. Só que quando você pega o joio e você maceta ele na mão, o que sobra na sua mão é apenas palha. Você assopra e não sobra nada. Mas quando você faz a mesma coisa com o trigo, e amaceta o trigo, e aperta o trigo, e você assopra, na tua mão sobra as sementes, sobra o fruto. Então, da mesma maneira que há crentes e há pastores que não dão um bom testemunho, mas também há alguns que têm semente, que têm fruto, e dão bons frutos, em todo lugar. Não é algo que se aplica apenas à nossa igreja. Tem bons pastores em outras igrejas, tem bons crentes e tem maus crentes, inclusive aqui. Tem pessoas aqui que dão bom testemunho, tem pessoas que não dão. Mas isso cabe a Deus e a Jesus Cristo. E nós pedimos para que esse Deus que habita em nós possa falar e possa dar o arrependimento a essas pessoas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei o meu sermão dando essa história. Porque nós temos que nos conscientizar como cristãos, nós temos que colocar isso de forma consciente. A gente tem que entender isso muito bem. Que há um Deus que habita em nós. Há um Deus que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E Ele fala conosco. Da mesma maneira que Ele falou para que aquele que eu desse a meia volta e fosse lá e desse a carona para o Senhor, o Espírito Santo também já deve ter falado com muitos de vocês. A gente tem que se conscientizar de que o Espírito Santo é um Deus que habita, está dentro de nós, não está fora. Não está fora. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós clamamos, e como a nossa mente humana às vezes precisa de algo, nós olhamos para o céu, nós buscamos um Deus que está lá em cima, olhamos para as estrelas, para a lua, para o sol, e nós não conseguimos enxergar. Mas a palavra nos diz que há um Deus que habita em nós, dentro de nós, e que fala conosco, e que dá testemunha de Jesus Cristo ao nosso espírito. E nós temos que nos conscientizar disso, que nós somos habitação de um Deus. E isso é algo único do cristianismo. O cristianismo é a única religião que vai dizer que há um Deus que habita na pessoa. Que Deus não está distante. Que Deus não está longe. Que Deus não está num panteão. Deus está em nós. Há uma união, há uma aliança entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Isso faz com que nós possamos clamar a Ele, mas também que Ele fala conosco. Isso é único do cristianismo. Isso é único do cristianismo. Por isso eu gostaria de trazer para vocês um texto para a gente poder se aprofundar um pouco mais nisso. Do fato de que nós somos habitação a um Deus que habita em nós. Há um Deus que habita em nós e que fala conosco. Eu gostaria de ler com os irmãos o nosso texto base, que está lá em Romanos. Livro de Romanos, eu vou ler do verso 1 até o verso 6. Se vocês quiserem acompanhar a leitura ou olhar aqui nos telões, nas televisões, vamos estar passando aqui as letras. Romanos 8, do 1 ao 6. Romanos 8, do 1 ao 6. Amém? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus,
A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem completamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém. Glória a Deus por isso. No sermão passado, nós tratamos acerca do capítulo 7, nós falamos sobre acerca da lei. Que é a lei? Que lei é essa que, quando Paulo diz aqui lei, coloca com L maiúsculo, que lei é essa? Nós já tecemos algumas coisas em relação a isso, mas eu preciso dar uma pequena explanação para que a gente possa avançar. Tem muitos aqui que não estiveram, então eu vou falar algo bem simples, daquilo que nós falamos no sermão passado. A lei que ele está dizendo aqui é a lei mosaica, o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Quando eu falo a lei de Moisés, não significa que a lei é dele, mas a lei é de Deus, dada através de Moisés. Então, essa lei dada através de Moisés, por exemplo, nós vamos ter o mais conhecido de toda uma série de ordenanças, os 10 mandamentos. Amar a Deus, amar ao próximo, não é isso? Então, esse é o que a gente chama de decálogo. Paulo vai tecer uma ideia no capítulo 7, onde ele diz sobre a questão da vigência dessa lei na igreja. E Paulo chega a essa conclusão, e nós chegamos com ele no capítulo 7, no sermão passado, sobre a questão da vigência da lei. A lei mosaica, incluindo os 10 mandamentos, o Antigo Testamento, todas as ordenanças, tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento, é válido ou não é válido para a igreja atual? Paulo vai dizer que não, porque ele dá um exemplo, como se fosse o casamento. A lei do casamento, ela só é válida enquanto os cônjuges estão vivos. Quando um cônjuge morre, morre também a relação, não é isso? A mulher já não pertence mais ao marido, porque o marido morreu. Ela pode casar com outro. E ela não será adúltera. Ele deu esse exemplo. Então, da mesma forma que nós, igrejas, morremos com Cristo no batismo, a lei também morre junto. Nós morremos com Cristo e a lei já não tem mais vigência. Ele vai usar um termo. Esse termo chama caducidade. A lei ficou caduca. Ou seja, a lei não se aplica mais à igreja. Porém, a gente tem que entender que o fato a lei não se aplicar mais à igreja, ela não significa que nós estamos livres para cometer qualquer tipo de pecado. Porque agora, no capítulo 8, a qual nós vamos entrar, ele vai explicar qual que é essa nova mentalidade, como é essa nova vida em Cristo. Como que os irmãos que estão na igreja agora devem se portar, uma vez que a lei já não é mais vigente? Será que eu posso pecar então à vontade? Será que estar debaixo da graça é uma licença para que eu possa pecar, para que eu possa fazer aquilo que eu quiser, para que eu possa viver em libertinagem? Será que é isso? Ou será que tem uma outra forma de viver? Eu sei que, como eu disse no início, há falsos profetas, há falsos ensinos. E há um falso ensino atualmente na modalidade de hoje, né? Chamado de, talvez vocês já ouviram falar, de hipergraça.
Essa hipergraça, normalmente, ela é muito ensinada, principalmente pelos coaches, teólogos coaches, né, digamos assim. Então tem muitas pessoas que estão falando acerca dessa hipergraça, ou seja, você está debaixo da graça, você pode viver da maneira que você entender, seus pecados estão perdoados, segue a tua vida. Essa é uma falsa doutrina, um falso ensino, propagado por pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento com a vida daquele que eles estão falando. Por que eu falo isso? Por que eu falo que não tem comprometimento? Porque ao ensinar tal coisa, talvez para lotar os templos, talvez para conseguir status, talvez para conseguir coisas humanas, poder, glória para si mesmo, eu não sei o que essas pessoas estão atrás. Mas ao proferir esse tipo de ensino, ao ensinar esse tipo de coisas para as pessoas, nós estamos vendo ali pessoas que acreditam nisso e que estão andando de forma retilínea para a perdição. E essa pessoa não tem compromisso nenhum com a vida e com a salvação de quem elas estão ensinando. Elas vêm, lotam estádios, ensinam alguma coisa que elas acham que é certo e vão embora. Simplesmente isso. Aí chegam as pessoas que escutaram esse tipo de ensino, acham que aquilo é verdade porque não confrontam com a Bíblia e vivem uma mentira. Vivem um cristianismo que está longe de ser aquilo que Jesus ensinou os seus apóstolos. Então há sim uma nova vida em Cristo. Há sim uma nova mentalidade. Nós não estamos mais debaixo da vigência da lei. A lei não se aplica a nós, igreja, porque nós já morremos. Nós já morremos. Se fosse assim, nós teríamos que fazer todas as ordenações que o Antigo Testamento pedia para fazer. Como, por exemplo, sacrificar, como, por exemplo, circuncidar, como, por exemplo, guardar o sábado. Mas isso, em Cristo, foi apenas sombra. Outra hora, Paulo vai dizer assim, isso é sombra daquilo que haveria de vir. Como eu disse no sermão passado, muitas igrejas colocam objetos que remetem a Israel, ao Antigo Testamento, como, por exemplo, eu dei o exemplo, um castiçal, menorá, né? Eu dei o exemplo aqui, mas você vai ver embaixo está escrito Made in Taiwan, de plástico. E coloca aquilo lá como se fosse místico. E não tem nada de místico. Nada de místico. Aquilo é sombra do que representava algo que nós vemos hoje. Por exemplo, o que significa aquele castiçal? Vocês já viram aquele castiçal de Israel, que é assim, tem 7, na verdade, uma central, 3 de um lado, 3 de outro, vocês já ouviram isso? Chama menorá. O que isso representa? O Espírito Santo. Por que nós precisamos de um castiçal aqui do meu lado, ou de uma arca da aliança comprada na Shopee? Se eu tenho o próprio Espírito Santo habitando em mim, se o próprio Espírito Santo está habitando em você, se a presença de Deus é tão perceptível, a ponto da gente ver alguns irmãos mudando o caráter, mudando a forma de pensar, mudando o comportamento, mudando a forma de falar. Quer algo mais maravilhoso do que isso? Quer um milagre mais maravilhoso do que esse? De ver um novo homem nascendo, uma nova criatura renascendo, mudando toda a forma de pensamento, mudando o linguajar. E Paulo vai dizer ali, no começo do nosso texto, coloca aí para mim no verso 1, ele inicia o nosso texto com uma palavra.
Que palavra é essa? Portanto. Portanto. Bom, se ele diz portanto, é porque é uma conclusão daquilo que ele já estava falando. Ele vem tecendo uma ideia, ele vem tecendo algo que ele vem falando ali sobre a questão da lei, e agora, neste momento, ele diz, portanto, há uma conclusão óbvia que ele chega quando ele diz, olha, a lei não é mais vigente. Se ele parasse ali, ia ficar muito ruim para nós como igreja entender o que, tudo bem, a lei não é mais vigente, mas e agora? Nós vamos viver lá como em Juízes, cada um faz aquilo que bem entende, aquilo que acha que é certo? Não. Paulo agora vai explicar a nova maneira da gente viver. A nova mentalidade, uma nova lei que deve se aplicar à sua igreja. E ele diz, portanto, e inicia a conclusão daquilo que é muito óbvio. Se nós morremos para a lei mosaica, se nós morremos com Cristo no batismo e a lei já não se aplica mais à igreja, essa mesma lei que nós somos incapazes de cumprir, não porque a lei é ruim, não que a lei é ruim. A lei mosaica, a lei dada através de Moisés, é uma lei boa, foi dada por Deus. Mas pelo fato de nós estarmos enfraquecidos pelo pecado, nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos cumprir todas aquelas ordenanças que foram impostas, que foram colocadas pela lei. Por que nós não conseguimos cumprir? Porque o pecado enfraquece. E nós estamos enfraquecidos e não conseguimos cumprir a lei. Essa lei que nós não conseguimos cumprir é a mesma lei que nos traz condenação. O fato, por exemplo, imagina aí, se você for na Americanas, vou dar um exemplo aí porque todo mundo já fez isso, né? Se for na loja das Americanas e roubar um chocolate, pode fazer isso? Do ponto de vista civil, não. Estou falando em termos de leis humanas. Há um código civil que vai dizer que isso é o quê? Crime. É um furto, correto? Então, se você quebra a lei, você está passível do quê? De uma punição. Pena. Eu sou condenado porque se a lei ela só recomendasse, ela só, não rouba não, não furta não, ela não seria lei, seria conselho. Não rouba. Porque se não tem pena, é conselho. Da mesma sorte que quando há uma pena que se aplica caso você transgredir um daquele artigo, nós podemos dizer que aquilo lá é uma lei. Então a lei, quando quebrada, está passível do quê? De punição. Se nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, se nós não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas, não é verdade? Seja sincero. Você consegue? Eu não consigo. Amar ao próximo como a si mesmo, você consegue? Eu não consigo. Eu não consigo. Por quê? Não que isso seja ruim, mas porque o pecado que habita em mim faz com que eu não consiga amar a Deus acima de todas as coisas. Faz com que eu não consiga amar ao próximo como a mim mesmo. Então, o fato de eu não conseguir cumprir a lei, os 2 primeiros artigos da lei, eu estou passível de condenação. E Deus pode me condenar. E Paulo está dizendo o seguinte, mas essa lei já não se aplica mais porque você morreu em Cristo. Então, se a lei já não se aplica mais, não se aplica também o quê? As penas, a condenação. Então, por isso que Paulo vai concluir dizendo assim, portanto,
agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se a lei não é mais vigente, porque nós morremos em Cristo, também não há condenação. Mas eu pergunto para você, que condenação é essa? Quando Paulo fala acerca dessa condenação, o que significa? Muitos de nós já temos uma falsa imaginação, fica no nosso imaginário, talvez aí. Vocês já assistiram aquele desenho do Pica-Pau? Onde, não sei se é o Pica-Pau que morre, que ele entra no elevador e ele fala, sobe ou desce. E aí se subir, está no céu. Se descer, está no inferno. Está lá o capeta esperando você de braços abertos lá, né? Se você fez coisa errada, olha lá o capeta esperando você de mãos abertas lá no céu. E sempre vão colocar vão colocar desenhos, né? Vão colocar ilustrações, onde o inferno é um lugar lá sempre vermelho, cheio de chamas e tudo mais, mas tem lá o trono de Satanás. E Satanás está no seu trono, normalmente segurando um tridente, com uma capa, um chifre, louco para atormentar quem está chegando. E dá a impressão que lá ele é quem manda. Dá a impressão de que o céu é de Deus e o inferno é de Satanás. É como se fosse um Deus e um antideus. E quando nós falamos acerca de condenação, nós às vezes no nosso imaginário pensamos, nós estamos condenados, nós fomos salvos de ir para o inferno. Nós somos salvos de Satanás. Às vezes no nosso imaginário a gente pensa assim. Por quê? Porque às vezes por livros, ilustrações, desenhos, filmes, sempre vão mostrar esse tipo de visão. Tem até um livro, quem me lembra aí do livro, que tem esse tipo de visão, de céu e inferno. Não me lembro agora, fugiu. Para você que está me conhecendo agora, eu esqueço tudo. E eu esqueço palavras também. Então, às vezes, os irmãos me ajudam. É muito difícil. Mas tem esse probleminha aí e outros também. Mas o que é essa condenação? Será que Jesus nos livrou da condenação de irmos para o inferno? Jesus nos livrou da condenação de Satanás? Satanás ia nos pegar, Jesus foi lá e tirou a gente da mão de Satanás e mandou lá para cima? Será que é assim? A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia não diz isso. Esse tipo de ideia é uma ideia grega. É uma ideia grega. Não é uma ideia que a Bíblia ensina. Porque ela vai dizer que o inferno é de Deus também. É Deus que criou o inferno. Assim como Deus criou todas as coisas. Como que começa Gênesis? Criou Deus todas as coisas. Todas as coisas o quê? Todas as coisas. Tanto as coisas físicas, naturais, terrenas, como as coisas espirituais também. Deus criou Satanás. Deus criou os anjos. Deus criou esses anjos que resolveram entrar em rebelião com Deus e se tornaram demônios. Deus criou o céu e Deus criou o inferno. Deus criou todas as coisas. Então, o que é essa condenação? Nós estamos condenados a quê? Ou a quem? Coloca aí para mim, Juliana. Romanos, capítulo 1, verso 18, vai dizer de forma bem clara do que nós somos, do que nós fomos salvos. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Pela injustiça, desculpa. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra quem? Contra toda a impiedade e injustiça dos homens. E isso está incluído eu e você, que não conseguimos cumprir a lei,
por não sermos justos, por não sermos piedosos, e Deus está irado. Deus está irado comigo, Deus está irado com toda a humanidade. Então, do que nós fomos salvos? O que é essa condenação? A ira de Deus. É Deus que está irado. Agora eu pergunto para você: quem pode socorrer você? É Deus que está irado. É a ira de Deus que será derramada. A palavra diz que Deus é misericordioso, mas chegará um momento em que o cálice da ira dele irá se encher. E esse cálice irá transbordar. E esse cálice irá ser vertido sobre a humanidade. Agora, é você contra Deus. Quem pode resistir? É Deus que está vindo contra nós. Quem pode resistir? Quem pode resistir a um Deus criador de todas as coisas? Uma luta entre você e Deus, quem vence? Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que pode desviar essa ira de nós. Nós precisamos de alguém que faça justiça, porque nós somos incapazes de assim fazer. Nós somos injustos. Nós não conseguimos. E é por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós precisamos de algo, de um caminho, de uma porta. De um escudo. Porque no momento que essa ira for derramada contra todos, inclusive aqueles que já morreram no campo espiritual, e inclusive naqueles que estarão vivos no dia do derramamento da ira, que a Bíblia vai chamar de dia do Senhor. Quando esse cálice é derramado, não há quem fique em pé. É o próprio Deus que está irado. É o próprio Deus que está vindo contra a humanidade, dizendo: chega! Chega de injustiça! Chega de impiedade! A minha misericórdia se encerrou. Agora é momento de justiça. E chegará esse dia. Por isso que eu e você, nós precisamos desse Salvador. Vocês sabem o nome dele? Jesus Cristo. Nós precisamos entrar debaixo das asas do Onipotente e procurar abrigo de lá. Abrigo dos problemas do dia a dia, abrigo da ira de Deus que será derramado, quando a justiça será feita. Aí você pode estar dizendo assim: mas Claudinei, eu não estou vendo nada. Está tudo normal ali, acabou de passar um bonde ali tocando. Está tudo normal. O que você está falando? Eu só vejo injustiça na televisão, isso eu vejo bastante. Eu ligo o jornal da Record, da SBT, leio alguma coisa na internet, só há injustiça. Quando que esse Deus vai se levantar? Quando que esse Deus vai fazer justiça? Malaquias disse isso. O último profeta do Antigo Testamento. Ele começa o livro dele dizendo assim: Senhor, até quando tanta injustiça? Você imagina, se havia injustiça lá na época de Malaquias, antes de Jesus Cristo, imagina hoje. Como que esse profeta não estaria revoltado nos dias de hoje, ligando apenas a televisão para assistir? Como que ele estaria revoltado? E ele está dizendo assim: olha, quanta injustiça, Senhor, quantas coisas, quanta impunidade. Até que um momento, Deus fala: tudo bem, você quer ver? Ele pega o profeta Malaquias e leva de forma espiritual o profeta Malaquias até o chamado dia do Senhor, que é o dia onde Deus irá derramar o seu cálice, a sua ira. Quando ele volta, o profeta Malaquias faz uma oração, que talvez vocês conheçam. Nem
se faltar. Quem lembra dessa oração? Nem se tiver as olivas nas oliveiras, se não tiverem, mesmo assim, mesmo se as figueiras não der o seu fruto, mesmo assim eu exultarei o nome do Senhor. Por que ele diz isso? Porque ele vê aquilo que vai acontecer. Porque ele vê o desdobrar da ira do Senhor. E ele volta pianinho, falando assim: eu nunca mais vou dizer que o Senhor não é justo, porque eu vi aquilo que o Senhor vai fazer. É por isso que nós, volto a dizer, por isso que nós precisamos de um Salvador. Alguém que possa desviar essa ira de Deus. Nós não estamos condenados, tem nada a ver com Satanás. Satanás vai ser apenas mais um hóspede no inferno. Ele vai ter lá o canto dele, mas ele não vai reinar, não vai estar sentado em trono, não vai estar com capa preta e nem com um tridente na mão. Ele vai estar sofrendo, rangendo os dentes, como a palavra diz. Ele vai ser apenas mais um hóspede. Mas do que nós precisamos ser salvos? Da ira de Deus. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que desvie a ira do Senhor sobre nós. Porque diante de Deus, ninguém pode ficar em pé. Bom, agora que Paulo apresenta e fala dessa condenação, que nós já entendemos que a lei já não está mais vigente para a igreja, que a condenação que Paulo está dizendo é a condenação da ira de Deus, não é nada a ver com Satanás, o inferno, nós já entendemos tudo isso. Paulo vai apresentar agora uma nova forma de viver. Uma nova cosmovisão, uma nova mentalidade. E Paulo vai usar alguns sinônimos para isso. Paulo vai dizer assim, em outro momento ele vai dizer, olha, nós estamos debaixo da graça. Ele vai dizer nova vida em Cristo, nova criatura, novo homem, viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, lei do Espírito, tudo isso são sinônimos para que a gente entenda que agora há uma nova vida, agora há uma nova mentalidade. A lei já não se aplica e não é mais vigente a nós, mas nós temos sim um caminhar, um jeito de andar, uma nova lei que se aplica à igreja. E o que seria isso? Como que nós devemos ser conduzidos, ou de que maneira nós devemos nos portar? A quem nós devemos obedecer, já que nós não obedecemos mais a Moisés? A vida do crente é uma vida guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que foi nos dado através do sacrifício de Jesus Cristo. O Espírito Santo não é apenas um passaporte que você vai apresentar na hora que chegar lá no céu. Você pegou o elevador do Pica-Pau, subiu lá no céu, abriu a portinha do elevador. Você chegou lá, tá São Pedro na porta, não é isso? Tá lá na porta, vendo quem que entra, quem que não entra. E aí você fala assim, aí São Pedro fala, e você? Fala, não, eu tenho um passaporte, está aqui. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é como se fosse apenas um passaporte. Eu só vou usar o Espírito Santo para entrar no céu. Ele é o selo. Então, eu estou selado. Na hora que chegar lá no céu é que eu vou usar ele. É como se eu tivesse um... Quem já jogou Jogo da Vida? Como se eu tivesse um passe livre da prisão, né? É para mim ir para a cadeia, para mim ir para a prisão, eu tiro aqui, opa, passe livre, Espírito Santo. Você, não posso mais levar você lá para baixo. Fica aqui em cima. Será que é isso? Será que o Espírito Santo é apenas um passaporte que nós vamos usar quando a gente chegar lá no céu? Não. O Espírito Santo está em nós, habita em nós. Fala conosco. Ele fala com o crente, aconselhando o crente. Não é isso que a palavra diz? Que ele é um conselheiro. Você já passou por alguma situação assim, onde você estava em um determinado lugar, ou estava fazendo alguma coisa,
e uma voz na sua consciência disse: sai daí, esse lugar não é para você. Não faça isso. Isso não é para você. Você já passou por essa experiência? É o conselho do Espírito Santo. É que a gente romantiza muito achando que Deus fala conosco através de raios laser, jogos de luzes, luzes de fumaça e louvores estrondosos. Ele sussurra na nossa consciência. O Espírito Santo muitas vezes não tem nada a ver com o arrepio que você tem na nuca, mas com a voz da consciência que fala para você sair daquele lugar que não pertence para você. Aí sim, o Espírito Santo está lá. Você fala: mas eu fui lá na igreja, o louvor tocou, eu não senti a presença de Deus. Como assim? Porque não me arrepiei. Não deu aquele arrepio. Aquela igreja lá é muito fria. Vou procurar outra igreja, que é mais quente, tem mais... Fernandinho hoje não estava empolgado na bateria. Então, o Espírito Santo não falou comigo. Mas nós esquecemos e nós temos que nos conscientizar de que o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. E ele fala contigo, ele te aconselha. Durante a semana ele está lá falando para você, te aconselhando. Mas você está o colocando como apenas uma experiência sensorial, emocional, uma agitação, algo coletivo, sabe? Um começa, outro começa, aí você pega e faz também. Não é assim. É lógico que o Espírito Santo, ele pode agir da forma que ele quiser. E nós podemos experimentar coisas sobrenaturais que às vezes nós não conseguimos nem entender. Mas o grande agir dele é durante a semana, falando conosco, nos aconselhando, nos santificando, pedindo para que nós pudéssemos fazer isso ou aquilo. O Espírito Santo, ele intercede pelo crente ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Como a Juliana bem disse, tem horas que a gente não consegue sequer orar. Tem hora que nós estamos tão enfraquecidos por algum problema, talvez uma questão de saúde, ou uma situação que nós estamos passando. Às vezes aquilo chega de maneira tão de repente, tão repentina, e nos bate ali de maneira tão dura, que nós sequer temos condições de orar. A palavra diz e nos garante que o Espírito Santo intercede por nós. Ele intercede por você, até naqueles momentos que você não consegue sequer falar e orar. Ele intercede e ora ao Pai, às vezes por uma lágrima que cai do seu olho. É uma oração que você está fazendo e que Deus está recebendo. Nós temos um intercessor. Nós temos alguém que fala conosco. E a palavra diz de maneira muito bem clara, muito bem explícita: o Espírito Santo é o nosso intercessor. Não há outro. Não há outra intercessora. Há apenas um.
O Espírito Santo, ele afirma continuamente. A palavra diz que é de forma contínua, ele fica testemunhando ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Talvez você não esteja ouvindo muito bem a voz do Espírito Santo, mas ele te trouxe aqui hoje para dizer, com todos esses sistemas de som aqui, se você está com dificuldade de ouvi-lo, agora você não vai ter mais essa desculpa. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus te ama. Deus ama você de maneira tão intensa, de maneira tão grandiosa, de maneira que nós não conseguimos sequer entender, porque a palavra diz que Ele deu o seu Filho único para morrer numa cruz, para que nós tenhamos um caminho, para que nós tenhamos uma porta, para que a gente possa escapar, para que a gente não caia em condenação da ira de Deus sobre nós. Esse caminho, essa porta, esse escudo chama-se Jesus Cristo. Da mesma maneira que Deus se irou com a humanidade, Deus assim também fez um caminho. Tem um caminho. Tem um escudo para nós. Tem uma saída. A palavra diz também que ele capacita o crente ao serviço. Ele vai dar dons e talentos para que a obra de Deus avance. A obra de Deus, Claudinei, é a igreja, é a denominação, é o ministério Cartas Vivas? Faz parte. Faz parte. Mas a obra de Deus é levar o evangelho para as pessoas. O João fez isso hoje, chamando os amigos. Que bom que vocês vieram. Você também, quando decidiu ou ouviu alguém dizer, ou talvez pela internet, talvez a obra de Deus foi feita. Quando você sair daqui e você ir lá no seu serviço e você falar para aquela pessoa que está sem condições, que está totalmente já sem esperanças, e você dizer, há um Salvador, há alguém que pode te ajudar, há alguém que é por você, você é filho de Deus. Quando você sair daqui, na segunda-feira você fazer isso lá, para essa pessoa, lá no escritório, lá na tua firma, lá onde você trabalha, lá na tua escola, e essa pessoa, ela crê, a obra de Deus está sendo feita, mesmo que ela não venha aqui na igreja, na Cartas Vivas. Mesmo que ela vá para outra igreja. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus é levar o evangelho. É levar o evangelho. A igreja, claro, é um lugar onde isso daí é feito de maneira institucional. Mas isso pode ser feito na sua casa. Obrigado, irmão. É para mim? Ah, tá. Porque... Fernandinho. Desconfiado do Fernandinho, né? Amém, irmão. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Então ele capacita a gente. De que maneira? Ah, Claudinha, mas eu não sei pregar. Eu não sei falar de Jesus para os outros. O Espírito Santo te capacita. Às vezes talvez você não entenda muito de Bíblia, mas às vezes você contar um testemunho daquilo que já aconteceu com você. Isso vai edificar o outro. A obra de Deus está sendo feita. Você não precisa tecer um estudo teológico para a pessoa. A pessoa não está querendo saber de teologia. Ela está querendo saber de um abraço. De uma palavra de carinho. De um pouco de esperança que seja. Ou até de uma carona. A obra de Deus está sendo feita.
A obra de Deus está indo. E você pode ter a honra de participar disso. Já pensou? Você encontrar a pessoa no céu e ela falar assim, foi por causa daquele abraço que eu vim para cá? Hein? Olha que gostoso. Lindos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Né? Olha que gostoso. A gente poder participar disso. Deus tem um chamado, Deus tem uma obra. Mas Ele não quer fazer sozinho. Ele quer incluir você lá. Para carregar uns tijolinhos, para carregar um cimento que seja, para bater uma massa. Tem uma obra para ser feita. O Evangelho precisa alcançar essa cidade. Quantos jovens hoje estão se perdendo? Quantos casamentos estão sendo desfeitos? Porque a palavra do nosso Senhor não está alcançado lá. Mas através de mim e de você, capacitados por esse Espírito Santo, por esse Deus que habita em mim e que também habita em você, isso pode ser feito. Um casamento pode ser salvo. Um filho pode ser salvo. Viver debaixo da graça, amados, eu acho que chega a ser até uma blasfêmia, eu posso assim dizer. Chega a ser uma blasfêmia. Tem que ser pesado mesmo essa palavra. Chega a ser uma blasfêmia eu dizer que estar debaixo da graça é uma licença para que eu viva em pecado. Quem ensina isso está indo para o inferno e levando os outros. Você dizer, não, eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer qualquer coisa. Viver debaixo da graça, amados, é obedecer o Espírito Santo. Essa voz que eu estou dizendo para você. Quando a gente vai no psicólogo, o psicólogo pergunta para a gente, você escuta vozes? É que eu fico meio sem jeito, né? Sim. Como é que é? A que frequência? Evertime. Todo tempo. Quem já viu essa cena aí, né? Do filme, né? Você escuta as vozes, eu escuto. Eu escuto umas vozes da minha cabeça que manda eu virar, dar carona para um, que manda eu sair, fazer visita para outro, que manda eu dar um abraço naquele cara que eu não estou querendo abraçar, que manda pedir perdão para aquele que eu não estou querendo. Oh, meu Deus, como é difícil. Se perdoar fosse fácil, não seria um mandamento de Jesus Cristo. Perdoe. Se fosse fácil. Agora eu pergunto para você, se viver debaixo da graça é obedecer ao Espírito, eu te pergunto, o Espírito Santo de Deus iria mandar você se embriagar? Se viver debaixo da graça é obedecer ao Espírito, o Espírito Santo de Deus iria mandar você se embriagar? Tem muitos se embriagando aí, falando que estão debaixo da graça. O Espírito Santo mandaria você adulterar? Tem muitos aí adulterando, falando que está debaixo da graça. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, iria pedir para você exercer domínio sobre outras pessoas, subjugar outras pessoas, subjugar os seus liderados. O Espírito Santo de Deus iria mandar você utilizar os recursos da igreja para ostentar uma vida de luxúria? Tenho certeza que não. Ah, com certeza não. Que voz
Então esses daí estão ouvindo. Não sei.